Bem-vindos a esta que é a segunda sessão do Archi Summit Tour. Um projeto que, no seguimento da missão do Archi Summit, se estende agora para o formato digital. O Archi Summit é um evento anual que promove o debate sobre a arquitetura a partir de conferências de arquitetos nacionais e internacionais que se juntam em Portugal, nas cidades de Lisboa e Porto, para apresentar projetos e discutir ideias. Este novo desafio, Archi Summit Tour, desenvolvido em parceria com a Talkie-Walkie, promove o conhecimento de edifícios recentes através de uma tour virtual em conversa com o arquiteto-autor do projeto. Com estes episódios, quer-se descobrir por dentro o que tantas vezes nos causa curiosidade por fora. Nesta sessão, temos como pano de fundo o Hotel Neia Porto, na zona ribeirinha da cidade que lhe dá o nome. Um projeto de escala, mas acima de tudo de sedimentações temporais que se congregam pelo desenho experiente de Francisca Magalhães Ramalho em parceria com o coletivo OD. O meu nome é Luís Fernandes e convido-vos a juntarem-se a esta conversa por vários espaços e tempos de um todo que é, afinal, a soma das suas partes. Estamos aqui no Hotel Neia, um projeto dos PK Arquitetos, um projeto da Francisca Magalhães Ramalho e também em coautoria com o coletivo OD. A Francisca tem um percurso já bastante longo, extenso, muito experiente, com passagens por ateliês de tamanhos diversos. Montou vários ateliês, começou a sua carreira na Intergalp, monta depois ateliê com o Luís Rebelo de Andrade, a Arquitraço, vai tendo diferentes perspectivas de trabalho, diferentes escalas, não só de obra, mas também de formato de ateliê. E, curiosamente, este seu percurso, de alguma maneira, quando há aqui uma transição para um modelo, digamos, mais individual, mais reduzido, é precisamente quando este projeto, que é o de maior escala na sua vida profissional enquanto arquiteta, lhe cai no estirador. Portanto, como é que este percurso no fundo se desenha até chegarmos aqui ao Hotel Neia e depois como é que isso condiciona também a aproximação a este projeto? Como estavas a explicar, no fundo, de facto eu tive esse percurso, foi o Intergalp, foi a Arquitraço, depois resolvi ter um percurso mais solitário. Nessa altura também trabalhei com o arquiteto Gonçalo Melo e num ateliê mais pequeno, uma escala mais individual, e fizemos o primeiro Hotel Neia, que foi em Lisboa, foi o primeiro desafio com este grupo, que de facto confiou no meu trabalho. E quando houve a crise de 2008, de facto, eu resolvi fazer a escala mais reduzida e montei o meu escritório em casa. E quando, de facto, o Grupo Neia me desafiou para fazer este projeto com esta grande dimensão. E então aí fui buscar pessoas que já tinham trabalhado comigo, nomeadamente o Sérgio, depois veio o André, o Gonçalo, formámos equipe, trabalhámos o espaço não é muito importante para um arquiteto, as ideias é que são aquilo que é mais importante. Formámos uma equipe e começámos este desafio gigante que era ter aqui esta obra que tinha um antigo convento com grande importância na cidade do Porto, uns antigos armazéns, um terreno que estava vazio, numa zona de património classificada à Unesco, portanto com muitas entidades envolvidas que era preciso explicar, receber informação. E, portanto, foi um desafio enorme, de facto, uma equipe diminuta, mas muito coesa, com uma grande empatia, com uma grande disponibilidade, com um grande entusiasmo
e lançámos-nos neste enorme desafio, que correu bem, eu acho que És a prova, não é? acho que correu bem, que foi difícil, deu muitos cabelos brancos, mas um gozo enorme e de facto estar aqui neste sítio que era um terreno vazio, que não tinha nada, tínhamos um muro, tínhamos o rio, tínhamos lá atrás o convento e aqui ao lado o antigo armazém. E pronto, e neste momento estamos no lobby, que é um espaço que de facto é um bocadinho a síntese do projeto todo, porque temos aqui a materialidade do granito, do ferro, do betão, da madeira, em que nós quisemos sempre que isso ficasse muito no seu estado puro, à vista. É um espaço que é pequeno, mas que quisemos que ele parecesse grande, ou seja, é o primeiro impacto do público quando entra no edifício. Tem muita luz natural, não só pela sua frente de rio, como pela claraboia que inunda e que dá escala, que dá dimensão a este espaço. O facto de ele estar levantado em relação à rua permite que a relação com o rio seja maior. Sim, portanto, mais generosa. É mais, passamos por cima dos carros e temos o reflexo da água nos vidros e nos materiais. E pronto, e depois tudo se coordena, tudo se conjuga para que nada crie ruído e que isto funcione como um todo. Claro. E foi um bocadinho o objetivo e que eu acho que este espaço espelha Pois. esse conceito. Exato, porque no fundo nós temos aqui, como a Francisca referiu bem, o projeto parte de uma pré-existência que é a do Convento de Santa Maria de Monchique. Esse convento é efetivamente aquilo que pertence ao hotel, é apenas uma parte desse convento, é qualquer coisa que chega às mãos em ruínas e em parcelas. E, portanto, temos essa dimensão de um convento ancestral, um edifício industrial do século XIX e um lote vazio. E uma diferença de cotas. E, portanto, é a cozer estas diferentes parcelas que o edifício se constrói, e o lobby é, efetivamente, o lugar onde isso talvez se sinta de uma maneira mais É a mais síntese. característica. Eu acho que o Exatamente. lobby é um bocado a síntese Exato. deste espaço complexo, com muitos tempos diferentes, com muitas camadas diferentes. E pronto, e o lobby é a síntese do conceito que nós quisemos aqui transmitir. Claro. Este é um projeto complexo, não é? Temos aqui muitas variantes, temos muitos tempos, muitas matérias. Isto, em certa medida, também é um paralelo para um percurso profissional, para os projetos em arquitetura são muitas vezes projetos afetivos, projetos que nos acompanham. Este projeto foi um projeto longo, começou em 2012. Em 2012, o hotel é inaugurado em 2020. São 10 anos na vida que não é só profissional, mas de alguma maneira estes tempos, estas matérias, estes sedimentos que este projeto tanto tem, são também um paralelo para aquilo que é um percurso individual. E se calhar realmente percebíamos como é que este percurso, no fundo, da Francisca também infere nas decisões que toma aqui, a partir das obras que construiu, das equipas que montou, que dirigiu. Como é que é essa relação e como é que vê, em certa medida, também esse paralelo com esta obra? Sem dúvida, a vida de um arquiteto é também um projeto, não é? Ou seja, a vida de qualquer pessoa acaba por ser um projeto. O meu percurso começa com uma aprendizagem, os primeiros tempos acaba por ser sempre uma aprendizagem. Tive uma sorte de ser uma ótima aprendizagem no Intergalp. De facto, foi um percurso muito bom.
numa época em que áurea, em que havia muito trabalho, em que fizemos coisas muito diferentes, muito novos, com muita responsabilidade, e isso foi uma aprendizagem para a vida. Depois houve o tempo da emancipação, em que foi quase que sair de casa dos pais e criar um projeto com outro colega e pronto, do entusiasmo dos primeiros clientes, dos primeiros trabalhos, de todo um empenhamento. Eu sou uma pessoa que me gosto de entusiasmar, a arquitetura entusiasma-me e envolve-me e empenho-me. E fizemos também... E foi nessa altura que fez a Casa do Artista. Exatamente, não é? Nessa altura foi um bocadinho o motor até para começarmos o ateliê nessa altura. E pronto, e foram 12 anos de muito trabalho, de muita agitação, pronto, uma idade única, não é? A idade dos sonhos, em que tudo é possível, e foi muito bom. E depois houve a fase do amadurecimento, de pensar que a pessoa também tem oportunidade e disponibilidade de ter um projeto mais individual e experimentar também esse lado da profissão, apesar de individual, mas sempre a trabalhar em equipe, que essa é a parte que me interessa muito e que eu gosto muito. Acho que uma equipe é uma coisa que traz sempre, cada pessoa tem o seu papel e o liderar uma equipe é conseguir que cada um tenha o seu espaço. Isso é muito giro, Sim. porque todos são importantes se estiverem no lugar certo. Claro. É como no fundo uma orquestra, Exato. todos são importantes, mas cada um toca o seu instrumento. E o papel do arquiteto é muito o papel de síntese e pronto, reunir pessoas diferentes, com ideias diferentes e depois chegarmos ao todo, que é o conceito do projeto. Isso é a parte muito entusiasmante. De facto, quando este desafio começou deste projeto, foi na altura mais minimalista em termos de estrutura da minha vida e realmente a vida tem pronto, as dificuldades tornam-se oportunidades, que é uma coisa... ter construído imenso ao longo da sua carreira. Exatamente, desde para a Fundação Oriente, que foi um grande cliente, fizemos a Praça Macau em Chelas, fizemos a Embaixada Britânica Inglesa na Rua de São Bernardo. E projetos com alguma dimensão também. E com graus de complexidade diferentes. Exatamente. Quer dizer, é difícil enumerar, de repente, aqui muitos projetos, mas pronto, desde a área as termas de Monchique, no Algarve, que é uma vertente mais de hotelaria, depois toda uma parte mais de doméstica, de casas, e pronto, mas de facto com esta complexidade de intervenção foi o projeto mais desafiante, claro. Numa altura em que a estrutura era praticamente nenhuma, mas que houve o chamar das pessoas, cada um ter um papel, e foi um desafio fantástico, porque houve uma coesão muito grande entre as pessoas, houve uma grande cumplicidade, houve o saber sempre ultrapassar os obstáculos de uma forma construtiva, porque, no fundo, este tempo de espera deu para o projeto amadurecer. Pois. Isso foi importante, porque, no fundo, hoje em dia as coisas querem-se muito rápidas e a arquitetura tem que ser amadurecida. Isto tem alguma graça, esta ideia da síntese, como a Francisca disse, que o trabalho de um arquiteto é um trabalho de síntese. E, em certa medida, cada trabalho também é uma síntese de todos os trabalhos que estão para trás. E pensando naquilo que é o seu percurso, este trabalho, pela complexidade que tem, mas também pelo género de programa que apresenta, pelas próprias condicionantes, portanto, já havia uma intervenção em património, a reconstrução do convento, a reabilitação do convento da Rábida, a reabilitação das termas de Monchique, programas públicos.
em certa medida, este trabalho também é, de alguma forma, Claro, uma é fruto de uma síntese experiência, é fruto de uma experiência, dessa experiência. mas o bom da arquitetura é que é sempre novo. Exato. Cada projeto é um desafio novo e isso é o que é muito interessante na nossa profissão, porque é sempre um novo desafio, é sempre uma tela branca, não é? Portanto, por muito que se saiba, começa sempre do zero e pronto, e é sempre aquela fase do susto, Claro, um assombro. Exatamente, e depois há todo um construir, há todo um criar, há todo esse tal percurso para chegar a ver a obra feita. A ver a obra feita. E qual é que é, em certa medida, falávamos aqui um bocadinho de emancipação, qual é que foi o momento de emancipação deste projeto? Enquanto concepção, quando é que ele se torna mais claro, mais maduro? Por exemplo, quando se pensa a estrutura, que também tem aqui um caráter muito especial, porque conseguimos vê-la, senti-la, não é um edifício muito honesto também. A intervenção é muito Mas honesta. eu acho que a emancipação dá-se quando se começam os trabalhos arqueológicos e há uma limpeza grande das pré-existências, porque nós quando chegámos aqui tínhamos o claustro coberto, nós nem tínhamos a leitura do piso do claustro com a envolvente, que era a igreja e os dormitórios do convento. Não tínhamos essa leitura, porque tínhamos um plano que nos interceptava isso. Parte dos acessos aqui a uma zona da sala de reuniões estavam totalmente cheias com massa. Portanto, nós nem sabíamos que havia lá um lajeado de pedra por baixo. Portanto, quando há toda essa limpeza, o tirar de todas essas camadas que nós achámos que era importante retirá-las, temos a leitura exata do que é que cá está. E a partir daí as peças começam-se a conjugar. E há assim quase que o projeto ganha vida própria. A emancipação aqui é a desconstrução. É um bocado. É a desconstrução em que nós temos a leitura e a percepção do que é importante manter e do que é importante retirar. E então isto começa a funcionar por si. E depois o processo é a pessoa domar a fera. Quer dizer, não, a partir daqui já não vamos mais. Não, a partir daqui está no ponto. Okay. Isso também às vezes não é fácil. O que é o equilíbrio? Qual é que é o ponto do arranque e depois o ponto de estamos na altura certa. Aqui é o equilíbrio. Este espaço diz-nos muito sobre esse equilíbrio no projeto, ou seja, temos aqui num espaço que é, em certa medida, um nó do edifício. Este espaço aqui, que é exíguo, ao pé da escala de outros espaços, talvez tenha sido um dos espaços mais difíceis de resolver deste projeto todo, porque não só era difícil de percepcionar, porque esta fachada estava a céu aberto, ia bastante mais até lá abaixo, esta construção não existia, e ao juntar as peças, temos aqui a união dos vários espaços, em termos de percurso, porque um hotel tem que ser um percurso, das várias épocas, porque esta é uma pré-existência e esta é uma construção nova. E, portanto, temos estas passadeiras, como nós lhe chamamos, que é a união das diferentes camadas e dos diferentes espaços, em que há sítios que estão planos, há sítios que têm degraus, há sítios que estão ligeiramente inclinados, por força, no fundo, do cruzamento e do entrosamento das diferentes épocas e do diferente programa que tínhamos que desenhar para este hotel. E, no fundo, este é o espaço, em certa medida, onde as diferentes dimensões do projeto se encontram. E essas dimensões são muito materiais e, portanto, lá está uma pré-existência que é predominantemente pedra. Há um edifício industrial que traz também um imaginário e uma estrutura em metal, transversal um pouco a estes dois momentos à madeira, e há uma dimensão nova que se introduz, que é do betão, e na fachada
também o metal enquanto uma estrutura à vista, como algo que se espelha. E, portanto, no fundo há uma relação muito próxima entre as diferentes camadas de tempo e a matéria que cada uma dessas dimensões, que cada uma dessas camadas para aqui traz. E isto é qualquer coisa que no fundo cria uma coesão e que se espalha, acaba por se tornar também central para o projeto no seu todo, nos quartos, em todos os espaços públicos, embora aqui seja em certa medida e falando da fachada, no fundo temos uma fachada escura, uma fachada metálica, temos uma fachada que tem a leitura de quase que de uma malha, que o objetivo no fundo foi, nós tínhamos um edifício que era do antigo armazém, que depois temos mais armazéns que já existiam, e isto faz a ligação dos dois, em que é escuro, era quase como um buraco escuro que cá estava, e ele é escuro. Liga as duas pré-existências, porque ele no fundo tem uma linearidade grande em termos horizontais. Depois, por outro lado, tem uma métrica, mas que é diversa, porque também para criar algum dinamismo e pronto, e ser uma fachada viva. E que depois, essa estrutura metálica entra para dentro do edifício e fica à vista, porque este edifício é todo ele construído em estrutura metálica. E ela está presente. Este edifício, este corpo novo. Este corpo novo é toda estrutura metálica, enquanto que o corpo antigo da pré-existência do armazém industrial tem uma estrutura em betão. Portanto, também aqui há uma diversidade de estruturas e, para ir mais longe, a antiga cozinha, que já tinha uma estrutura de madeira e que foi refeita, a estrutura de madeira, à semelhança da pré-existente. Portanto, temos aqui também uma complexidade de diferentes abordagens em termos de estrutura, mas que fazia sentido claro. Neste tipo de projeto e neste tipo de edifício. Claro, e há qualquer coisa de muito bonito também, porque há esta clareza do material, mas ao mesmo tempo este material não é estanque a determinado período. Ele espalha-se, que era um pouco o que a Francisca estava agora a explicar. Há uma clareza dos espaços, há uma clareza dos materiais, mas também há uma ideia muito forte de união, de coesão, que a partir destas ideias de materialidade se transporta para todos estes diferentes espaços. E há as suítes que tentam fazer também, dentro do tema quarto, alguma síntese sobre isso, e os próprios quartos que existem nas diferentes alas do hotel. As suítes foi o transformar uma dificuldade numa oportunidade, porque nós, no fundo, tínhamos que manter a métrica do armazém, porque, sendo isto património da Unesco, tínhamos que manter a fachada e, portanto, faltava-nos ali um piso de janelas e, portanto, a forma de resolver essa questão foi, no fundo, transformar as suítes em duplexes, que tem um janelão muito grande, com uma grande frente de rio, mas depois tem uma parte mais recuada que funciona como uma pequena sala da suíte e que goza da mesma janela, portanto tem 2 pisos em vez de um piso, que não é muito comum numa suíte de hotel. E pronto, portanto, no fundo é o tal bicho que se foi nascendo e que pronto, e ganhou vida própria quase dentro deste projeto. E as suítes é um bocadinho o espelho disso. A materialidade dos quartos, pronto, no fundo, tínhamos que caracterizar os espaços e caracterizámos através da materialidade, em que temos 4 tipos de quartos diferentes. Um é o betão, no edifício novo, e temos a presença do betão nesses quartos. Temos o metal no edifício da Revolução Industrial, portanto, ligado a toda a parte do ferro. Os quartos de pedra, que serão os que estão virados para o claustro, por inerência claro. da época, e os quartos de madeira, que estão virados para a parte mais ajardinada, que temos uma escarpa
em granito muito bonita, que é toda ela jardinada, portanto o jardim e a madeira ligados aos quartos de madeira. E é uma forma de caracterizar os quartos dentro da abordagem e do conceito que é todo este edifício. Portanto, a materialidade vai sendo realçada mais num determinados sítios e pronto, sendo ela que caracteriza os diferentes espaços. Este é um espaço de revelação. Qualquer coisa que estava escondida, que existia, que fazia parte de um complexo que é o claustro do mosteiro, mas que na verdade era um claustro já desfigurado, incompleto, não só o espaço do pátio em si, como aquilo que está agora neste momento atrás de nós, que era apenas uma parede. E há aqui esta ideia de completar este complexo ao mesmo tempo que se deixa uma ruína deixar-se ser ruína. Deixá-la ser ruína. Exatamente. Não, isto realmente foi quando nós recebemos o espaço, nós não tínhamos esta perspectiva, não conseguíamos ter esta leitura, porque tínhamos aqui duas coberturas, que se vê as marcas ali na pedra, na fase industrial, em que isto foi ocupado com máquinas que eram necessárias à indústria que aqui estava. Isto tinha uma camada de massa que se estendia até àquela parte do acesso ali ao spa e, portanto, não tínhamos leitura do lajeado que lá estava por baixo. E, portanto, foi um espaço que se foi revelando à medida que fomos retirando aquilo que estava a mais, porque a intenção era devolver o claustro do convento de Monchique, que é um espaço totalmente emblemático, é uma beleza de uma escala, de uma proporção, e pronto, e o hotel torna-se especial à conta destes espaços que o cliente vai descobrindo, não é? Aqui aquilo que eu acho que é muito interessante é, dentro do conceito do projeto, que é o que existia é de tal maneira importante, mas está de tal maneira desfigurado, que a opção foi deixá-lo estar. Vamos mantê-lo, não deixar que ele caia, portanto as paredes foram todas consolidadas, argamassadas, mas ficou ruína. E temos esta beleza deste enquadramento com a pedra à vista. Temos que conviver com uma ruína que nem pertence ao hotel, porque é a tal questão de que realmente já há várias propriedades, vários proprietários, não é? São vários os proprietários. E que de hoje para amanhã pode deixar de estar em ruínas, não é? E passar a ter uma função, mas neste momento é uma ruína que para nós dá o charme e funciona. E depois é caracterizar aquilo que é novo, que no fundo, pronto, aquela parte lá em cima que tem uma linguagem contemporânea, esta fachada que, quando nós recebemos o claustro, só existia uma parede que servia de suporte às coberturas que cá estavam construídas e, portanto, todo este núcleo que está aqui para trás foi construído de novo, com uma linguagem muito depurada, com uma métrica muito simplificada, mas que caracteriza, pronto, vou-lhe chamar uma linguagem mais contemporânea, usando sempre os mesmos materiais, dentro da ótica que já falámos atrás, e deixando o embasamento com a pedra pré-existente, apesar de depois de termos este reboco projetado e que até avança em relação à pedra, se destaca, é outro tempo, outra camada, mas que temos ali a revelação da camada que cá estava e que nós encontramos. E isso foi sempre o conceito. Juntar épocas, retirar aquilo que desfigurou épocas mais importantes e tentar clarificar. Exatamente.
mesmo isso. Então juntamos-nos aqui ao resto da equipa, na verdade, o Sérgio Bernardo e o André Almeida, do Coletivo Odd. Obrigado por se juntarem a nós, no fundo Obrigado os nós outros pelo autores convite. deste projeto, Exato. com a Francisca. Exatamente. O Coletivo Odd formou-se em 2010, este projeto arranca em 2012, Exatamente. portanto um projeto desta dimensão, com certeza que também serve como um impulsionador para o trabalho do ateliê. Com certeza, é um dos projetos de referência do escritório, aqui com a arquiteta Francisca, com quem já trabalhávamos anteriormente. Eu pessoalmente já trabalho com ela há mais tempo e foi assim um trabalho de equipa fantástico. Ver este edifício desta dimensão a aparecer ao longo do tempo. Isto realmente nós estamos aqui num lugar também que na verdade facilita em certa medida essa percepção. Temos para trás aquilo que é a pré-existência mais original do edifício, portanto essa dimensão patrimonial. Estamos na parte que é mais recente, do ponto de vista histórico, do ponto de vista cronológico do edifício. Exato. E há aqui uma evolução deste corpo, deste complexo, que é muito interessante e que é muito importante para a vossa aproximação, para a vossa aproximação ao projeto, não é? Ou seja, começa por ser uma casa senhorial, aumenta para ser um convento, o corpo inevitavelmente vai crescendo, é parcelado no século XIX com a extinção das ordens e vendido por ser um complexo demasiado grande e, portanto, é parcelado e dividido em 5 frações que são depois vendidas. É transformado num complexo industrial. Exato. Crescem corpos industriais aqui e o que vos chega é esta amálgama. Exatamente. Esta dimensão de várias ocupações e que neste momento o programa foi-nos pedido para resolver um programa de hotelaria, de turismo, e foi a continuação de uma coisa que há de no futuro ser também, dada a localização, não sendo um hotel, há de ser outra coisa qualquer. Mas tem esse potencial de desenvolvimento que tem acontecido ao longo dos séculos. Sim, exato. E o espaço foi, ao longo dos anos, foi completamente descaracterizado. Aquilo que era um antigo convento deu lugar a uns armazéns sem claustro. Tínhamos onde nós estamos, era um espaço vazio, meio desconexo aqui. Uhum. E o armazém antigo ali, nós vimos à entrada, temos do armazém antigo e isto era um vazio. Aquilo tinha bastante presença aqui na Marginal, foi uma coisa que a própria Câmara nos pediu. Não descaracterizem isto e faz todo o sentido, não é? Faz parte da imagem da Marginal. E isso foi uma boa conversa até com o município, de onde é que nós vamos, quais são os nossos limites e devolver um pouco aquilo que era o espaço conventual, devolvendo o claustro, o complexo, tendo partido disso. Isso também fez com que conseguíssemos fazer esta ligação entre esses variados espaços, aproveitando, obviamente, o melhor do que isto tem. A antiga cozinha com os armazéns, a capela. Há uma dimensão de respeito, ou seja, há algo que vos chega às mãos de uma maneira muito descaracterizada. Exato. Com um potencial tremendo enquanto peça urbana na cidade, que tem uma frente rio maravilhosa, fantástica, e essa relação profundamente privilegiada com a outra margem do Rio Douro. Mas há realmente
esta ideia interessante de aquilo que vos chega, num sentido patrimonial, e esse sentido patrimonial não é meramente o convento, é também esse resquício industrial, e a partir daqui lançam-se, em certa medida, a partir daquilo que vos chega às mãos, as bases para se constituir o projeto. Esse foi o grande desafio disto tudo, que é, no fundo, todo esse grande património de várias épocas, com linguagens arquitetónicas muito diferentes, e o nosso conceito e a nossa ideia foi sempre manter aquilo que, ou seja, a linguagem de cada época, mas, por outro lado, também introduzir aquilo que é a nossa época. E, portanto, haver aqui um elemento contemporâneo que, no fundo, faz a ligação entre os vários espaços sem descaracterizar aquilo que já existia. Porque a nossa época também é importante que fique marcada e que tenha a sua presença. Claro. E, portanto, isso foi o grande desafio. E eu acho que aqui estamos num sítio ótimo para se perceber a base do conceito do projeto, que é a ruína, ou seja, nós encontramos um património muito importante para a cidade do Porto, mas num estado de ruína muito grande. E não fazia sentido estar a refazer a ruína que poucos elementos já tinha para poder ser feita essa reposição, e portanto aqui a atitude foi o que a ruína ficou arruinado, ficou consolidado, ficou tratado, mas é ruína e mantém o seu caráter da época em que foi feito. E depois tudo o resto convive com essa época e com esse tempo. Com esse romantismo, em certa Exatamente, medida. no fundo é uma atitude um bocadinho romântica de tratar. Que é uma coisa sempre... Que funciona muito bem para dar corpo a todo o projeto, ou seja... Mas sem medo também da intervenção, não é? Claro, Por exemplo, claro. se pensarmos, por exemplo, no espaço do spa, e há aqui uma relação interessante nesse corpo, que sendo a cozinha e a despensa, também já era a parte do complexo, que é uma cota mais baixa. Certo. E, portanto, há qualquer coisa de evocativo naquele movimento ascendente que acontece dentro do spa e que nos traz até ao claustro, como se fosse... Mantém-se, ou seja, o espaço é profundamente transformado, mas há Os circuitos estão lá, mantém-se aquilo que era o trajeto anterior de há séculos, mantém-se, ou seja, se bem que o rio chegava à despensa, a despensa era uma despensa funcional aqui à beira-rio, e o percurso, esses circuitos do antigo convento mantêm-se de certa forma, agora com uma intervenção mais pontual para responder ao programa do cliente, que era ter ali um espaço de relaxamento, uma zona de spa, que no fundo é uma caixa dentro de uma caixa, é uma coisa dentro, é um elemento dentro de uma despensa e de uma cozinha antiga. É quase que uma época dentro de outra época, não é? Exatamente. Isto tem, nós ao longo da passagem pelos espaços também fomos percebendo isso, mas há essa ideia parece-me que há aqui algumas ideias que são estruturantes, que é um pouco a ideia de tempo e matéria. Certo. Ou seja, essa relação também é muito clara, não é? Corpos novos identificam-se também a partir de uma relação material. A intervenção separa-se sempre um pouco daquilo que é uma pré-existência. Exato. E que tem, obviamente, uma relação com os diferentes tempos do edifício, e ao mesmo tempo também essa ideia de circuito. Um circuito ascendente, não é? Colina acima, e que de uma maneira quase poética, se quisermos, acaba numa igreja a céu aberto
entre aspas. Exato. E, portanto, esse desenho do percurso vai determinando também diferentes espaços do hotel, diferentes graus de privacidade, diferentes vistas e uma incursão para dentro do edifício. Acho que isto acaba por ser, de alguma maneira, um resumo, talvez, dos temas. E eu acho que a igreja neste momento, é um espaço que ainda está sem programa, porque pronto, ainda vai ter o seu programa, mas como tal é quase que, pronto, o que está ali acaba por ser neste momento só arquitetura, porque o que é que se fez? E para nós é um espaço muito emblemático, muito... que tem uma carga simbólica. Exatamente, porque aquilo tem uma escala fantástica. Quando nós o encontramos, aquilo estava a céu aberto, com uma estrutura metálica destelhada, cheio de plantas, que as plantas tomaram conta do espaço, e aquilo era de facto um espaço místico, assim, e o que é que se fez? Foi, nós temos que deixar isto como está. A luz tem que penetrar, as paredes têm que ficar com a pedra como estão. E, no fundo, foi isso que se fez. Cobriu-se a igreja com uma estrutura metálica nova, com os vidros que têm a ver com a parte da sustentabilidade, que faz parte do core do cliente e do Grupo NEA. Mas pronto, há uma filtragem de luz, há ali é um espaço único, é assim um espaço muito, muito especial em termos de projeto. Sem dúvida. E aqui a Francisca tocou aqui numa questão também que é muito pertinente e que é importante para este projeto. Tem alguma graça, não é? Estamos aqui a pisar um chão belíssimo e que na verdade é transportado do complexo industrial. São reaproveitadas as madeiras. Portanto, há aqui uma ideia que agora está muito na ordem do dia e que se fala muito, mas que em Portugal, para todos os efeitos, quando começaram este projeto em 2012, talvez não fosse o tema mais central nas discussões em arquitetura, que é esta ideia de sustentabilidade, da ecologia, da reutilização, e que foi algo muito importante para a própria definição do projeto. Ou seja, não é só uma questão de escolha material, é todo um pensamento também de desenho que inclui este género de preocupações. Sim. E a materialidade andou sempre ao lado daquilo que é o pensamento da arquitetura desde o início. Como disseste, nós chegámos aqui e vimos o chão, isto tem que ser reaproveitado, tínhamos os pilares metálicos, tínhamos as cantarias, e o que é que nós fizemos? Nós pusemos isso para a nossa estratégia. Vamos utilizar isto, vamos ter a estrutura metálica à vista, vamos aproveitar estas cantarias e reutilizá-las na abertura de novos vãos. A madeira, como tu disseste, foi reaproveitada para o lobby, para o restaurante. Para as zonas públicas. Para as zonas públicas, foi um processo é muito engraçado de acompanhar e descobrir como é que se faz também. Não é só... As telhas, os telhas, exatamente. Não, as telhas que Tal e existiam. qual. Sim, dar nas zonas públicas aquilo que é o conceito do projeto, que é a reutilização destes materiais que estão aqui, que são novos, que nós tínhamos não sei quantos, umas centenas de metros quadrados de uma madeira de uma época industrial incrível que foi retratada e colocada aqui para o usufruto de toda a gente que usa o espaço e que percebe que esse conceito foi importante no desenvolvimento do projeto. E depois, quer dizer, pegando nisto, também aliado à sustentabilidade, havia a questão de
escolher tudo o que fossem indústrias que estivessem próximo, tudo o que seja materiais que estejam próximos, portanto isso tem a ver no fundo com não haver grandes deslocações dos Claro. materiais de um lado para o outro. Pegada Portanto, carbónica dos tudo o que fosse nacional, próximo, também fez parte da escolha e da preocupação do projeto. Não E está- pronto, e a partir daí cria-se toda uma série de sinergias, não é? Tudo acrescenta. E é esse limite de intervenção a 600 km de distância aqui do hotel, usarmos os materiais e irmos à procura de coisas que estão aqui perto e não estão a milhares de quilómetros. Não é? Sim, ou seja, isso no fundo torna o projeto próximo de uma maneira maior, não é? Exatamente. Exato. Ou seja, e esse cuidado, com essa proximidade, depois também vocês acompanharam, no fundo isto é um projeto, é uma obra total, não é? Portanto, depois vocês acompanharam e foram responsáveis também pela... A arquiteta Francisca juntou uma equipa que foi desde os primeiros passos a descobrir esta selva que estava aqui até hoje, desde os elementos de decoração, todas as disciplinas do projeto foram coordenadas na pessoa E isso é uma coisa que foi que dá super imenso interessante e uma oportunidade fantástica, porque no fundo conseguimos levar até ao fim, bem ou mal, e nós achamos que bem, no fundo toda uma linguagem, e há uma coerência em que não há aqui umas coisas que se proponham umas às outras. No fundo o objetivo é tudo contribui para o todo. Sim, há uma E esse coesão. foi, exatamente, é o grande objetivo, ou seja, há uma coerência na linguagem, nos materiais, nas cores, e pronto, nas marcas. Podemos agora estar aqui a enumerar, enumerar, o que é esta exatamente. coerência, ou Exatamente. aquilo que no fundo significa a complexidade de um projeto, não só deste tamanho do ponto de vista da escala, Claro. que é engraçado que se dissimula um bocadinho por serem vários volumes que representam diferentes tempos e que eles próprios têm diferentes escalas, diferentes proporções. Mas esse desenho que o torna uno, tem todo este Dizer tudo processo de isto. desenhar um complexo desta dimensão é realmente e procurar que exista uma coesão de ambiente, de atmosfera. O hotel vive muito de uma certa atmosfera. Exato. Que é realmente fruto de um trabalho em equipa, que no fundo se calhar podíamos estar aqui muito mais pessoas Claro, a falar de uma claro. série Por exemplo, de a outras Inês Lima, que dimensões. foi uma pessoa que contribui muito para nessa parte final da decoração, e Claro. N outras pessoas que fizeram parte da equipa, mas e pronto, que de facto deu esta coerência ao produto final. Sim. Falando dessa coerência, eu acho que a ideia de juntar estas várias épocas neste edifício transformou aqui o desafio ainda mais interessante e acho que podemos falar nas quatro nas materialidades que estavam mais presentes, não é? E que foram também um bocadinho desenvolvidas aqui para depois também nos elementos de decoração, no tema que cada espaço destes tem. A ideia de usar os materiais em estado, em formato puro, não é? A pedra, o betão, o metal, a madeira, esses elementos depois desenvolveram-se Naturalmente, não é? Pois, ao longo do edifício. E depois um bocadinho pegando aqui nas palavras de Sérgio, no fundo caracterizámos os quartos com esses 4 materiais
e temos 4 tipos de quartos, a pedra, a madeira, o metal e o betão, e associámos-los a diferentes espaços, Sim, sim. que a pedra, por exemplo, teria mais a ver com o claustro, e depois as cores também mais a ver com uma época mais conventual. Sim, sim. Depois temos a madeira que fica virada para a parte do que a gente chamamos de bosque, o betão no edifício novo e o metal no edifício da época industrial. Portanto, no fundo, há sempre um pensamento por trás da escolha e pronto, esses materiais naturalmente depois vão se desenvolvendo ao longo do Pois, projeto. exato, era aquilo que já tínhamos visto naquele outro espaço, que realmente dá para perceber essa junção de materiais e que depois também tem esta particularidade de, apesar de a determinadas épocas haver uma espécie de material associado, ao mesmo tempo esse material também se transporta para outros espaços e para outros volumes. Por exemplo, este chão que vem do volume industrial. do industrial do século XIX, o transporte das pedras que são reaproveitadas para constituir outras paredes e, portanto, há essa clareza do material em relação à sua própria época, mas também uma certa desenvoltura em que esses materiais sirvam o complexo todo e uma coerência que é a paleta, que é maior. a paleta, É a paleta. exato, de materiais que nós utilizamos e tem essa valência que ajuda-nos a resolver. E a recepção tem o ato de recepção é a união de todos, é onde todos se encontra, tem a madeira, tem a estrutura metálica, tens o betão à vista, a estrutura de betão à vista, o chão, São esses elementos. as cantarias à vista. Claro. Ali está tudo à vista e é a junção de todos esses materiais, desses 4 materiais, num único espaço. É uma ideia também de uma certa honestidade, depois, ou seja, Sim, que essa sim. honestidade cria ela própria uma ambiência. Em paralelo com os materiais, eu acho que houve aqui um trabalho também muito, muito engraçado de limpeza, de trazer luz aos espaços e retirar aquilo que eram, por exemplo, na altura industrial houve aqui um acampamento Mesmo do um claustro, uma coisa que assim muito à época, e que foi o exercício nesse aspecto foi retirar, subtrair, dar. Aconteceu o mesmo com a igreja. Em vários espaços foi trazer luz, trazer Qualquer coisa que no fundo retirar para clarificar. Exatamente. Não, e a luz natural também foi uma preocupação grande neste projeto, ou seja, Sim. porque no fundo nós temos um espaço que é muito na horizontal e houve que subtrair realmente coisas para que se conseguir que a luz natural penetrasse, porque temos o rio com todos os seus reflexos na água e por aí fora, portanto tínhamos que trazer isso para dentro. E não deixar, apesar de que há espaços que também são escuros e essa escuridão junto com a luminosidade é que também faz com que uma coisa realce a outra, não é? Assim, um aspecto mais dramático, mais esse claro escuro, esse... Claro. Isso é, no fundo, luz, tempo... E sombra e... Sim, luz, tempo, sombra, matéria. Acho que temos aqui um bocadinho a panóplia daquilo que é este projeto do Hotel Meia, Exato. este exercício levado a cabo pela arquiteta Francisca Magalhães Ramalho e pelo coletivo ODE. Exato. Muito obrigado por terem estado connosco. Obrigado nós pelo convite. Até a uma próxima sessão. Muito obrigado. Obrigado.